Deus abençoe, irmãos. Vamos ler este versículo conhecido em Apocalipse 10, 7. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Criador, te louvamos, te engrandecemos, porque Tu és maravilhoso. Tu és aquele que salva, aquele que perdoa, aquele que cura, aquele que é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Pedimos que mais uma vez o Senhor nos dê a oportunidade de ouvir Sua palavra e de recebê-la enquanto é tempo. Que todos aqueles que ouvem pela primeira vez, que eles possam saber deste grande alicerce, desta base, onde o Senhor tem manifestado como a mensagem do tempo final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Quero comentar um pouco sobre coisas mais conhecidas também, que eu creio que repetir estas coisas vai ajudar cada um de nós, e inclusive aqueles que estão fora e que depende conhecer um pouco desta mensagem, porque já conhecemos várias mensagens aí atrás. Lutero, Wesley, Pentecostes, e a mensagem do profeta William Branham, o sétimo anjo, cumprindo Apocalipse 10, verso 7. É ignorado o cumprimento desta palavra, mas ela cumpriu e eles nem perceberam. E assim também dará o arrebatamento. Vai dar o arrebatamento, o povo nem vai perceber. Irmão Branham diz que é assim. E ele veio, como ele prometeu que viria a vinda do Filho do Homem, e a vinda do Filho do Homem já aconteceu e ninguém percebeu. Então são coisas que têm acontecido. Eu pensei em falar sobre a terceira etapa foi. Bem, vamos fazer a apresentação de uma criança agora. O pai é o irmão Adriano dos Santos, a mãe é a irmã Sara Malaquias dos Santos e a filha Glória Beatriz Malaquias dos Santos. Certo? Pode vir à frente. Enquanto isso, cantam aí o hino de apresentação. É muito bom. Glória a Deus. Vamos ficar de pé mais um pouquinho, irmãos. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Eu creio que cada um de nós devemos estar incluso nisto. Somos filhos como herança do Senhor. E aí vem o fruto destes filhos, que são seus filhos. Você não poderia ser um filho e gerar outra coisa, como Deus só pode gerar Deus.
Então, um filho, ele gera outro filho. Ele é filho de Deus para gerar um outro filho, que é o fruto do ventre. Então, a gente é agradecido a Deus pelo que Deus tem dado de oportunidade a cada um na terra de formar uma família. Não fica apenas no marido e na mulher. Forma uma família. Eu acho que quem é só marido e mulher estão desejosos de ter um filho. E pode ter, é só crer. Pode ter todas as impossibilidades, mas pode crer que um menino pode vir. Você tem que fazer como Sara, que creu. E ela era estéril, mas ela creu. Amém? Vinde, meninos, uma estrofe só apenas. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Vamos então apresentar a Glória Beatriz Malaquia. Não, chora não. Tudo bem. Pai Celestial, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor deu a este casal, irmão Adriano e a irmã Sara, de ter este presente que o Senhor deu a eles, para poder aumentar sua família, e eles criarão esta criança no amor e dedicação do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Glória Beatriz, eu estou te apresentando a Deus, em nome de seus pais, Adriano e Sara. Sê tu uma bênção. Amém. Amém. Já sem demora todos convém ir caminhando a glória da lei. Cristo vos chama, quer vosso bem. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém, amém. Pode sentar, muito obrigado. A terceira etapa foi. É bom a gente ter esta revelação. Coisas que os outros esperam, vocês já sabem que já aconteceu. Certo? Já passou estas etapas. Irmão Brana diz, porque clamas, fala. É uma mensagem pregada pelo irmão Brana com este título. Porque clamas, fala. Se você tomar apenas o título da mensagem, você será um melhor crente. Não de clamar, mas de falar.
Falar o quê? Falar o bem, falar a palavra. Porque clamas, fala. Isso foi o que Deus disse para Moisés, quando ele estava orando para atravessar o Mar Vermelho. E Deus deu uma palavra como de repreensão para ele. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Agora é fácil você mandar o povo marchar no seco, na terra. Mas eles estavam diante de um obstáculo do Mar Vermelho. E Deus disse para Moisés: não clama, fala. Porque você está clamando? Fala. Tem hora que você tem que fazer, não é muito orar, é falar. O que vou falar? Se alguma doença me ataca, eu não preciso muita oração, gesticular, para mostrar que eu estou falando com Deus. Não. Nós estamos na mesma condição como Moisés. Fala. Você fala, você não pede, Senhor, me dê. Fala. Doença, saia. Dor, saia. Problema, saia. Afaste. É só falar a palavra. Isto é o natural. Aí a incredulidade chega, você diz, saia. A dúvida aparece, você diz, sai. Você tem uma palavra contra aquilo. Que o importante não é clamar. Muitas vezes nós pensamos que é clamar, mas o importante é falar. Muitas vezes a gente clama, mas fica esperando que Deus faça o que Ele já fez. Por isso a terceira etapa foi a cura divina, hein? Vocês estão muito fracos. Não jantaram, não? A cura divina, olha para vocês verem. Então você tem que entender que já foi, já aconteceu. É só aceitar aquilo. A terceira etapa foi, quer dizer, já aconteceu. Ela não vai existir. Ela já existiu. Então a terceira etapa foi, é coisa do passado. Nós estamos aqui regozijando, na verdade, com coisas do passado que os outros esperam para o futuro e regozijando com coisas do presente que o povo nem percebe que existe. Aquilo que você crê hoje, Apocalipse 10, 8 a 11, é algo que está acontecendo no presente, mas o povo nem percebe isto. E eles esperam o acontecimento da terceira etapa, a terceira puxada do profeta, para frente, quando isso está para trás. Então nós vamos ver isto foi, era. E você tem que acompanhar todos esses acontecimentos. A mensagem de Lutero foi, a de Wesley foi, a dos pentecostais foram sua mensagem. E nós temos uma mensagem que ela está unida. A terceira etapa, que foi a mensagem do profeta, eles não creem assim, eles creem que algo vai acontecer. Mas o irmão Branham mostra que aquilo já foi, já aconteceu. Se você tomar as mensagens antes de 63, você vai encontrar o irmão Branham falando que isto vai acontecer. Mas de 63 a 65, aquilo já tinha acontecido e estava acontecendo. Então ele já estava dizendo, esta terceira etapa foi. Então olha, a justificação foi. A santificação foi. Deus não vai verter sangue mais para te santificar. O cordeiro já morreu, foi. Ele prometeu vir como leão. E como leão, ele veio como filho do homem. E foi nos dias do irmão Branham. Então até a vinda
do Senhor como profeta. Porque o povo vê a vinda do Senhor só como arrebatamento, um desaparecimento do povo da terra. Não, a vinda do Senhor começa quando o Senhor desce do céu e pisa na terra. Ele desce do céu como um anjo forte e pisa na terra, chamado William Branham. Eles não vão crer nisso. Deus desceu do céu, o Deus eterno, e parou dentro de um estábulo. Eles não creram nele. Não era lugar de Deus, mas ele veio e nasceu numa estrebaria. Mas se você olhar pela Escritura, ele nasceu certo, porque ele era cordeiro, e Deus vem de forma simbólica. Ele era cordeiro, não podia nascer num palacete. Ele era cordeiro, não podia nascer na casa de Anás, de Caifás. Ele era cordeiro, então ele procurou o lugar de cordeiro. Ele nasceu entre animais, porque aquilo o simbolizava. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando você olha para o sangue de Jesus, foi. O que você precisa? A vida. A vida que saiu de Jesus naquele dia no Calvário e desceu no Pentecoste. No Pentecostes não desceu sangue. O sangue já tinha descido. O sangue já havia acontecido. Mas no Pentecostes desceu a vida que saiu do sangue. Aquela vida, o Espírito que saiu do Filho, desceu no dia de Pentecostes na igreja. Então é tão bom a gente ver estas coisas acontecendo no nosso tempo. Tivemos o tempo da justificação com Lutero, santificação com Wesley e os dons com os pentecostais. Mas você sabe, agora é tempo de vida. Tempo da vida da palavra. Eles podiam não ver muita coisa em Pedro, mas ali estava a mensagem de vida. Não de sangue, mas de vida. Eles podem não ter visto nada em Branham, mas a mensagem que veio através de Branham não era o sangue foi Cristo. Agora a mensagem era vida, vida, Espírito, o Espírito Santo, que estava agora na igreja, no dia de Pentecostes. Branham veio e Deus operou através dele os mistérios. Agora não é tempo de Branham, agora é tempo da vida. A vida que vem através da noiva, senão ela não tem vida. Ela tem que ter vida. E a vida é a palavra que William Branham pregou, o sétimo anjo pregou. A gente fala muito o nome do profeta e se espanta as pessoas. Se você ficar falando só sétimo anjo, é fácil. Mas se falar o nome de Branham, eles já arrepiam. Eles não dão conta de ver aquela operação. Então, os dias de William Branham eram os dias da vida da palavra que estava em mistério. E que tinha que ser revelada esta palavra. Nos dias da esposa, hoje, fala nos dias da noiva, como você queira, e nós dizemos também nos dias de João. A mensagem não é mais os mistérios, é a vida, é a revelação que tem descido para a igreja. Você tem agora não apenas os livros do profeta. Primeira e segunda etapa carrega livros do irmão Branham. Terceira etapa é a vida na mensagem do profeta. Primeira e segunda etapa não tem a vida. Foi por isso que Deus disse para o irmão Branham: não diga a ninguém, porque eles terão que saber que isso é vida, isso movimenta, isso dá uma ação de fé para a igreja.
Você não pode ser arrebatado sem conhecer aquilo que a própria Bíblia diz que nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério seria revelado. Não, eu vou para o céu sem saber o mistério. Não vai. Por quê? Esses dias é dias de conhecer aquilo que o irmão Branham não pôde revelar. Que Deus diz para ele, não diga a ninguém. Essa é a terceira puxada, que é a etapa. Não diga a ninguém. Por que irmão Branham não podia dizer? Porque aquilo era vida para a noiva. A vida para os Estados Unidos era a mensagem do irmão Branham. Era eles aceitá-lo como profeta. E eles ainda creram que ele era só um evangelista. E que ele ainda vai voltar para ser profeta, como não vai acontecer isto. Quando ele ressuscitar, na verdade ele ressuscita profeta. Profeta morre profeta, ressuscita profeta. Se você é eleito, morre eleito, ressuscita eleito. Se você é incrédulo, morre incrédulo, ressuscita incrédulo. Se você é de Deus, morre em Deus, ressuscita em Deus. Se você não é de Deus, morre fora de Deus e não pode ressuscitar com Deus. Por isso a Bíblia diz: aqueles que dormiram em Cristo, eles serão levantados em Cristo. Você tem que dormir, isto é, morrer em Cristo. Aí você pode levantar. Mas se você morre incrédulo, quer levantar um crente? Não vai levantar. Morreu incrédulo, na ressurreição levanta incrédulo. A gente não quer desanimar as pessoas, certo? Porque nós temos gente que vai embora desse mundo e não creu na palavra do dia. Se elas não blasfemaram desta palavra, ainda tem um recurso, elas levantarão. Se elas não blasfemaram, elas levantarão. A minha oração, a sua oração, a oração do profeta, quem valia aquilo que ele fez lá atrás. Nós crermos num profeta vale tanto que Deus diz para ele que se você fizer o povo crer em ti, nada suportará a sua oração, nem mesmo câncer. Então eu creio num profeta. A Bíblia diz: aquele que crê num profeta recebe galardão de profeta. O irmão Branham diz: você sabe o que é receber galardão de profeta? É ser amigo do profeta. Você é amigo do profeta, você crê na mensagem. Como você é amigo de Jesus, você crê em Jesus. Nós somos irmãos de Jesus, nós cremos em Jesus. Jesus, ele é nosso Pai, ele é nosso irmão, ele é nosso amigo. Ele é nosso Deus. Ele é nosso Cordeiro, ele é nosso advogado, ele é nosso leão, ele é nosso rei. É só tomar esta palavra. A terceira etapa foi 207, porque clamas, fala, que lição, oh, nesta etapa da jornada, onde estamos agora, parados. Essa etapa da jornada onde estamos parados. Olhe onde estamos agora. Sim, Senhor, na terceira etapa. 1963, depois dos selos, pregou porque clamas, fala, onde estamos? Não na primeira cura divina, não na segunda profecia, mas na terceira revelação dos mistérios. Amém. Notem, estamos exatamente aqui, nas portas da vinda do Senhor. Eles tinham que perceber que ali é as portas da vinda do Senhor. E não fechou a porta, não, foi exatamente ali. Era o tempo que o Senhor veio. Vamos tomar mais alguns parágrafos. Tenham paciência e vamos vencendo. Se fosse uma novela, ficariam todos acordados. Se é um filme, né? Os homens ficam todos acordados. Então, vamos agora ouvir um pouquinho a palavra.
Como fui com Moisés, assim serei contigo. 65, parágrafo 65. Irmão Branham diz, justificação. Eles saíram do Egito. Há 3 etapas da jornada deles. Eles saíram do Egito sob justificação, crendo na palavra. Que aquele que é justificado é porque ele creu. Quando você é justificado, Deus tem te declarado limpo. Isto é justificado. Você diz, mas eu já pequei. Quando Deus olha para você, Ele te justificou, você não tem pecado. O parente olha, tem pecado. Talvez o pastor olhe para você, você tem pecado. Você olha para o pastor, ele tem pecado. Mas Deus olha, diz, não, este eu já justifiquei. Eles não têm pecado. Tem hora que é uma mensagem difícil para o mundo crer, mas estamos vivendo nesta etapa, porque já fomos justificados. Não temos que nos preocupar com o pecado. Jesus venceu o pecado por nós. Nós temos que crer em Jesus e o pecado não terá lugar na nossa vida. Amém? Eles prepararam-se e separaram-se dos egípcios e saíram. Eles atravessaram o Mar Vermelho e mataram as coisas atrás deles, o qual foi santificação pelo sangue, que mata todos os desejos de pecado. Isto foi segunda etapa da jornada. Irmão, você não mata o desejo, você continua com aquilo ali, chamando para fazer o mal, para mentir, para roubar, para adulterar. A hora que você é santificada, aquilo limpa a sua vida. Você não tem vontade de expor seu corpo, porque você é santificada. Quando você é santificado, você já está lutando contra as coisas do mundo, as mulheres nuas, tudo que se apresenta a você. E você é um homem, mas você é um homem santificado. Os outros são homens, mas não são nem justificados, nem santificados. Mas vocês são homens, mas são justificados e santificados. Amém? Então aquilo matou o pecado atrás. Aí o profeta diz, mas a terceira etapa, para os irmãos, para os egípcios, aquilo foi mal. Mas para os irmãos que viveram no Egito, aquilo foi vitória. A terceira etapa foi quando eles atravessaram o Jordão. O Egito não ia atravessar o Jordão. Para atravessar o Jordão, teriam que ser pessoas que foram escolhidas para atravessar o Jordão. Não apenas o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, você teve Moisés e você atravessou o Mar Vermelho. Atravessar o Mar Vermelho é ser justificado e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso você cruzou o Mar Vermelho. Mas não tem só o Mar Vermelho, você tem ainda o Rio Jordão ali na frente para atravessar e chegar em Canaã. E a vida já tem que estar nesta terceira etapa. Foi a terceira etapa. Irmãos, na terceira etapa não tinha Coré, Datã, Abirão. Não tinham. Coré, Datã e Abirão estavam na primeira e segunda etapa. Caminhando, saindo do Egito, entrando no deserto, mas não atravessaram o rio. O que cada crente tem que fazer não é ficar parado lá atrás. Eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. Não, isso daí, filho, ainda tem um deserto para você caminhar. Mas quando você atravessa o Jordão, você já está mais próximo da terra prometida. Tem que lutar? Tem. Israel teve que lutar ao cruzar o Rio Jordão, teve que lutar. Havia cidade ali, havia pecado, e eles lutaram, venceram e chegaram em Canaã. Há pecado, há luta travada quando você entra na terceira etapa, mas você não vai parar. Você vai lutar
até chegar na terra prometida. O que é a terra prometida? Os trovões revelados. Então, quando você cruza o rio Jordão, como o profeta mostra aqui, que esta foi a terceira etapa de Israel. E o que aconteceu com Israel, acontece conosco. Nós tivemos no Brasil a primeira e segunda etapa, e nós caminhamos nesta primeira e segunda etapa, crendo no profeta, andando no deserto do Brasil, desde o ano 70 ou antes, até o ano 2000. Mas depois do ano 2000, Deus está chamando. Havia um acontecimento que todo mundo esperava para o ano 2000. Isso passou pela mente deles. E depois eles despreocuparam, porque aquilo não aconteceu como eles esperavam. Não aconteceu como eles criam. Era Deus mandando uma mensagem. Nem eu sabia, nem você sabia. Era Deus mandando uma mensagem. Para quê? Esta é a terceira etapa. Mas não podíamos ter o que temos hoje sem que tivéssemos primeiro o batismo, a crença na unidade de Deus, ver a mensagem como ela é, crer no profeta. Por isso, Deus usou este espaço de tempo, de 65 até 2000. Para nós podermos crer na mensagem, crer no profeta. Mas quando chegou o ano 2000 para cá, que eles criam, todo mundo no Brasil, todo mundo, eu estava aqui no Brasil, esperando um acontecimento, e não aconteceu o que eles esperavam. Mas a palavra cumpriu. O que foi que aconteceu? Deus mandou uma mensagem que até hoje eles não percebem a mensagem. Mas vai ver quando Deus mandou, no ano 2000. Tinha que acontecer algo. O povo tinha que estar desperto. Eles não querem se despertar. Precisa se despertar para aquilo que já aconteceu e você não ficou sabendo. Deixa eu lutar mais um pouquinho aqui. Os ungidos dos últimos dias, coisas que você já conhece. A terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos. É o que diz o profeta. Então não se espera abrir 7 selos, nem o 7º. Você deveria ver que o 7º selo estava abrindo os outros selos. Não é o primeiro selo que abre o segundo, é o 7º que abre o primeiro. Você tem que ter o 7º selo, que é o 7º anjo, que veio para poder abrir este selo através do ministério do Cordeiro, que abre e o leão se manifesta. O Cordeiro abre os selos, capítulo 6 de Apocalipse. Mas quando o Cordeiro abre os selos, tem que vir a manifestação do leão, Apocalipse 10, 3. Ele ouviu, não um balido de cordeiro, mas agora ele ouviu o som de leão. Isto aconteceu. O povo percebeu? Também não percebeu. Mas ali estava Deus trazendo para nós a revelação dos 7 selos. Escuta bem, a festa das trombetas 229, para você ter uma segurança. O que é o 7º selo? Que as pessoas pensam, irmão Brano ainda vai vir para 7º selo. Mas vamos ver na mensagem do profeta, o que é que ele diz que era o 7º selo. Aquilo era, se era, é passado. A festa das trombetas 229. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isto. Quão impressionante, do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo, e a mensagem, e Apocalipse 10 era o 7º selo. Não está tão claro isso? Apocalipse 10. O que tem Apocalipse 10? Tem um anjo forte descendo do céu, bradando como leão e dando o livro para o 7º anjo. E como é bom você saber, Apocalipse 10, irmão Brana não disse assim, Apocalipse 10, de 1 a 7, é o 7º selo.
Que coisa, os pormenores que a gente deve tomar. Se o irmão Branham tivesse dito Apocalipse 10, de 1 a 7, é o 7º selo, então Apocalipse 10, de 8 a 11, o que seria? Mas o irmão Branham diz Apocalipse 10. Olha para você ver, Apocalipse 10 era o 7º selo. Mas o povo não percebeu nos dias do profeta. Apocalipse 10 é o tempo do 7º anjo na terra. E o 7º anjo indo embora, Apocalipse 10 é o tempo da noiva na terra, é o tempo de João na terra. Você já viu que você é João? É no tempo que o povo quer nomes difíceis e que Deus vem João. As pessoas têm um filho que quer arrumar os nomes difíceis. Tem o povo brasileiro que quer pôr nome americano, depois não sabe nem falar. Se torna complicado. E Deus está falando conosco numa mensagem muito simples, para mostrar para nós que Apocalipse 10 não vai ser. Irmãos, antes do ano 2000, nós não sabíamos nada disso. E aonde estava isso? Na mensagem. O profeta já tinha pregado, mas nós mesmos não sabíamos disso antes do ano 2000. Eu tenho mais de 40 anos de mensagem, e eu não sabia disso. Aí depois, na terceira etapa, quando isto abriu, Apocalipse 10 era o 7º selo. Então você tem que ver que Apocalipse 10 é o ministério de William Branham, Apocalipse 10 é o ministério de João, que é o ministério da noiva. Agora, só existe uma noiva, e esta noiva tem João como seu representante. Isto é Apocalipse 10. Você não pode mentir ao povo. Irmãos, isso daqui é um povo, é um grupo de gente. William Branham diz não. A Bíblia diz é João. A Bíblia mostra isso claramente. A mesma voz que falou comigo, disse João, em Apocalipse 10, 4. A mesma voz que falou comigo e disse para eu não escrever, ela tornou a falar comigo e disse, coma o livrinho. Eles não podem ver isso. A mesma voz que estavam sendo ouvida através de William Branham é a mesma voz que você vai ter que ouvir qualquer dia através de João, deste ministério que mostra essa realidade, que a terceira etapa foi, e que o 7º selo era. Aí você toma capítulo 10. Quando a noiva sair da terra, termina o 7º selo. Festa das Trombetas, 232. Eu creio nisso. O problema do povo é não crer no que lê, não crer no que ouve. Mas eu creio nisso. Apocalipse 10 era o 7º selo. Não, o 7º selo vai vir. Não, o irmão Branham disse que Apocalipse 10 era. O que era a mensagem dele. Agora, aquilo que Deus disse para ele, não diga a ninguém, é o que é. Apocalipse 10, hoje, é o 7º selo. No tempo do irmão Branham, Apocalipse 10 era o 7º selo. Mas a terceira etapa tinha que ser pregada ainda nos últimos dias. E que Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. Então, quando esse João aparecer para pregar esta terceira etapa, ele vai mostrar para nós de que o 7º selo não tem apenas uma pessoa. O 7º selo desce como anjo forte, como 7º anjo e como João. O 7º selo é assim, Apocalipse 10 é assim. Para completar Apocalipse 10, você tem que ter João, a noiva. A noiva está dizendo, a noiva escuta a mensagem de um, João apenas. O 7º selo, o irmão Branham diz, foi a vinda do Senhor, o 7º. Irmão Branham era o 7º anjo.
Irmão Branham representava o 7º selo. Ele diz que cada mensageiro representava um selo. Irmão Branham representou o 7º selo. Senhores, é este tempo, 204 a 206, ele diz que cada mensageiro representa um selo. Branham era mensageiro da 7ª era, então ele representava o 7º selo. O 7º selo. O 7º selo foi a vinda do Senhor. Tem hora que tem crítica na internet que diz: você disse que Jesus já veio, e o que vocês estão fazendo aqui? Falta de entendimento deles. O 7º foi a vinda do Senhor. A vinda do Senhor não é arrebatamento. A vinda do Senhor é quando o Senhor veio em carne, no 7º anjo, cumprindo Mateus capítulo 24, verso 36. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Aí estava a manifestação da vinda do Senhor. Agora nós estamos esperando o rapto. Eu não posso pregar para vocês, o rapto foi, como tem gente que crê também aí no Brasil, o rapto já aconteceu. Aí piorou mesmo. O que eles estão fazendo aqui? Porque o rapto, se já aconteceu, então o povo saiu da terra. Mas a vinda, a própria palavra já está falando para você. A vinda do Senhor, o rapto, a própria palavra, o sentido da palavra, vinda. E o outro sentido, rapto. Deus não vai nos raptar assim. Ele vai raptar sim. Não existe raptar para baixo, ele tem que raptar para cima. E por que não pode ver? O 7 sempre foi a vinda do Senhor. Então a vinda do Senhor foi nos dias de William Branham. O rapto vai acontecer ainda agora. Não sei quando, se leva 10 anos, 50 anos, mas o rapto vai acontecer. Mas a vinda já foi. Você não pode ir no rapto sem que tenha a revelação da vinda do Senhor. E é tão simples, isso aqui é para Pedro iletrado. Você não tem que, isso tem que estudar bastante. Não, você tem que crer no que você ouve. Você tem que crer no que você lê. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém. Então aqui há almas que estão em prisão agora, 137. O 7 é sempre o mistério. Observe esse 7, que é o término. Isso foi a vinda do Senhor. Irmãos, o irmão Branham pregava em sombras, que as pessoas não percebiam. Vigie bem o 7º. Ele não podia dizer assim: vigie meu ministério. Não, isso é mistério. Não podia dizer. Dia e hora não podia dizer. Era o dia dele, dia e hora. Era o dia que o Senhor veio. Não podia dizer. Ninguém podia saber aquele dia e hora. E aí estava Deus na terra outra vez numa carne humana. Amém. Amém. Almas que estão em prisão agora, 208, ele diz que era a vinda do Senhor. O Cordeiro tomou o seu livro quando o 7º selo estava quase pronto para ser aberto. É o 6º selo. Ele fala assim, porque era o 6º selo mesmo. Certo? Porque o 6º selo, no 6º selo é que o Cordeiro sai do trono. Exatamente ali, naquele espaço do 6º selo, o Cordeiro sai do trono. Quando ele vem no 7º selo, aí é 1963, aí é 7º selo. Mas o 6º selo já fazia parte aquele período de Mussolini, de Hitler, de Stalin e de Eichmann, que mataram mais de 6 milhões de judeus. Aquele era um espaço de tempo do 6º selo. E aí o profeta disse: o Cordeiro tomou o livro quando o 6º selo estava para ser aberto.
Ele disse sétimo, depois ele voltou, que é sexto. Lembre-se, ele escondeu o sétimo selo de nós. Ele não abriu quando o anjo permaneceu dia a dia, dizendo, entretanto, ele não o fez neste selo. Disse: há silêncio no céu, ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. Oh, irmãos, ele deixa a coisa em sombra, parece que escondido. Ele não abriu, pois eles não creram que o sétimo selo estava em carne. Eles não criam que William Branham era o sétimo selo. Por mais que ele pregou, cada mensageiro representa um selo. Eles deveriam ter visto isso e dito: Deus não tem que fazer mais nada, o sétimo selo está aberto para nós no púlpito de Jeffersonville. Eles deveriam ter visto, mas eles estavam esperando que o irmão Branham pregasse o sétimo selo, e tinha perguntas ainda que eles faziam para o irmão Branham: quando você pregar sábado a mensagem, então no domingo que ele ia pregar o sétimo selo, no domingo dará o arrebatamento? Eles perguntaram para o irmão Branham: não é assim. Porque eles deveriam entender que o irmão Branham pregando o sétimo selo era o mistério do ministério dele, e que eles deveriam tomar conhecimento daquilo, ser revelado. E os Estados Unidos não foi revelado. Eu te pergunto, porventura o Brasil está sendo revelado? Alguém famoso no Brasil está sendo revelado? Alguém grande que conhece a mensagem, conhece a Bíblia, está sendo revelado? Não, está tudo pulando para a cura divina, para a bênção natural, e nenhum conhece a vinda do Senhor, nenhum tem tomado esta palavra. Mas o irmão Branham diz: era a vinda do Senhor. Almas que estão em prisão agora, 267. 7 é sempre o mistério. Porém, lembre-se, o sétimo é o término. Alguém diz assim: mas e vocês estão no quê? Que é o oitavo? Não, é sétimo. É o término. Mas não terminou apenas com Branham, termina com a noiva. Certo? O sétimo termina aqui. Não terminou lá, porque continua o sétimo. A mensagem continua. De Branham para cá, a mensagem continua. Para ser pregado aquilo que William Branham não pôde pregar. Então ele diz aqui: porém lembre-se, o sétimo é o término. Poderia isto ser a puxada final? Está tudo acabado? Poderia ser. Pense nisso agora. Pense só. Onde você está? Vê? 7 é sempre o término. 3 puxadas. Poderia ver. Estamos no final deste 7 agora. Estamos no final da terceira puxada. A terceira puxada compreende a abertura da palavra através do ministério do sétimo anjo e completa com a mensagem da noiva, vamos dizer assim, que é mais fácil. Completa com a mensagem da noiva, que não é um grupo, é um só homem, é uma só pessoa, não é um grupo. Completa o sétimo selo agora com a mensagem da noiva. Amém. Almas que estão em prisão agora, 347. Mas lembre-se, todo este tempo Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. Escuta, o último membro tem se redimido. O sexto selo tem se produzido. Quando que ele mostrou para nós que o sexto selo, você sabe que não é o total do sexto selo, porque sempre cumpriu em partes. O sexto selo foi produzido no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. O irmão Branham fala isso na mensagem A Festa das Trombetas. Você deve estudar para saber sobre estas coisas. Ali estava o sexto selo sendo produzido. O sétimo selo o traz de novo à terra. O sétimo selo era a vinda do Senhor. Trouxe o Senhor de novo à terra. Mas como ele desceu à terra? Desceu como um anjo forte na nuvem, pisou com o pé direito no mar e com o esquerdo na terra, isto é, pé direito entre as nações e o esquerdo nos Estados Unidos, que é a terra
onde ele ia pisar no entardecer, haverá luz. Eram os pés do sétimo anjo, descendo ali, porque eram os pés do anjo forte. O anjo forte estava no sétimo anjo, ali nos Estados Unidos, cumprindo a sua palavra. Então o que aconteceu? Quando você lê a pregação do sétimo selo, você vai ver que o irmão Branham diz que aquele anjo, que ele via que era mais resplandecente, que tinha a ver com ele, aquele anjo, me tomou e me levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Aquele sétimo anjo foi que tomou o irmão Branham, dali levou para dentro da nuvem. Isso aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963. Esta manifestação, certo? Foi isso que aconteceu. Deus operou, Deus manifestou. Ele desceu o sétimo selo. O sétimo selo traz de novo a terra. Porque o William Branham teve que ser levado. Porque era ele que tinha o sétimo selo. Leia a mensagem dele. Ele diz: aquele anjo era o que tinha o sétimo selo. E ele tomou o William Branham da terra, levou para lá e desceu com o sétimo selo, sendo a vinda do Senhor. Vocês estão entendendo? Por isso ele teve que subir, porque ele tinha que descer. Ele subiu, mas ele tinha que trazer o quê? De volta à terra. O sétimo selo o traz, quer dizer, o sétimo selo traz Cristo de volta à terra. E foi quando cumpriu o ministério do Filho do Homem. Não é arrebatamento. É o tempo que o Senhor já veio. Isso foi, já aconteceu. Ele já desceu. O sétimo selo já trouxe Cristo de novo na terra. O que você pensa do que Deus disse para ele? Faça as pessoas crer em ti. Por que o anjo falou isso para ele? Se você conseguir fazer com que as pessoas creiam em ti. Você tem na Bíblia que nós temos que crer em quem? Em Deus. Tem que crer em Deus. Porque agora esse anjo vem e diz para ele: se você conseguir fazer as pessoas crer em ti. Porque ele agora, Cristo, tinha descido do céu e estava em Brana, em ti. Aí o povo tinha que olhar nele e crer que Deus estava nele. Você tem que fazer o povo crer nele. Ele nunca dizia: vocês creem em mim? Diz: vocês creem em Deus? Vocês creem no anjo do Senhor? Vocês creem que ele está aqui? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eles deveriam ter percebido que agora Deus estava ali em carne, num homem, diferente desse ministério que os outros dizem: eu sou profeta. Diferente. Era um profeta vindicado pelas Escrituras que estava cumprindo a palavra de Deus. Amém. Um segundinho que eu já estou terminando. O meu tempo também está acabando aqui. O mistério chegou à perfeição. É tudo coisa conhecida, mas eu queria ler isso para vocês. 348 almas que estão em prisão agora. 3 é perfeição. O ministério chegou. Não vai chegar. Tem que entender, gente. Eu não sou estudado, mas eu entendo pelo menos presente, passado e futuro. Eu não sou estudado, mas eu entendo isso. Será que o povo, eles são estudados, não entende isso daqui? Não pode. O ministério chegou à perfeição. Não vai chegar. Chegou à perfeição. Quando? Quando reproduziu a Cristo novamente no natural. E isso é muito forte. Cristo sendo reproduzido no natural, é Cristo sendo reproduzido em carne, natural. Ele não diz Cristo sendo reproduzido no espiritual. Não, o ministério chegou à perfeição. Quando? Reproduziu a Cristo novamente. Outra palavra. Reproduziu a Cristo novamente. Por quê?
porque já havia reproduzido uma vez. Reproduziu a Cristo novamente. A primeira vez que o ministério reproduziu a Cristo, ele era Jesus. A segunda vez que o ministério reproduziu a Cristo, naturalmente, ele era Brana. Ah, meu Deus do céu. E olha como que ele completa. Quando o ministério chegou à sua perfeição, quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos. Quer dizer, é muito claro para as pessoas não poder ver que Deus veio e reproduziu aquele ministério novamente em carne humana entre seres humanos. Não é no céu, não, é na terra. Deus reproduziu o ministério de Jesus do amanhecer no Jesus do entardecer. Só que Jesus no entardecer tinha novo nome. No amanhecer ele é Jesus, no entardecer ele tem novo nome, Brana. É o sétimo anjo, quando Cristo foi reproduzido novamente. Por isso você vê o que Cristo fez. Depois você procura o ministério de William Branham. Mas por que o William Branham fez mais? Por que ele fez mais? Mais do que Jesus. Por que ele fez? Porque está escrito na Bíblia, São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores do que estas fará, porque vou para o Pai. Ele estava dizendo, eu terminei meu ministério, eu vou voltar a Espírito. Agora aquele que crê em mim, ele vai fazer o que eu estou fazendo e vai fazer mais ainda. O tempo do novo nome, Deus em carne, Deus em William Branham, estava fazendo mais do que Deus em Jesus. O que vocês creem? Mas esta é a realidade. Porque pergunta para eles, você sabe o que é alfa e ômega? Sei, princípio e fim. Mas você sabe quem é o alfa e ômega? Sei, é Jesus. Está tudo errado. Eu sou o primeiro ministério, era ele encarnado, era ele reproduzido ou produzido, e agora era aquele ministério reproduzido novamente em William Marion Branham, numa carne. Quando Deus estava produzido em Cristo e reproduzindo um ministério dele em Cristo, eles o chamaram de demônio. Quando Cristo estava reproduzindo o seu ministério em William Branham, eles o chamaram de demônio. O eleito diz, não, Jesus é o alfa e Branham ômega. Mas por quê? Não foi Jesus que falou, é só Jesus que é. Mas você não pode ter Jesus agora. Por isso aquele povo que falou para o irmão Branham, nós queremos te avisar que nós vamos professar a nossa fé em você como nosso Senhor Jesus Cristo. Eles criam no novo nome, esse povo, no tempo do irmão Branham. O irmão Branham diz, então eu paro de pregar, porque ele não era Jesus Cristo. Se eles tivessem inteligência espiritual, nós vamos agora ter a nossa fé em você, como o ômega, o ministério ômega, porque nós sabemos que já houve um ministério alfa, que foi Jesus, e o seu é o último ministério. 7 é o último, guarde bem, vigie bem o 7, é o último, é a vinda do Senhor. Amém. Oh Jesus, termino aqui, no 7º 1000 anos a igreja descansa. Agora é o tempo que a igreja tem que estar preparada para o descanso, para ir para um milênio. Não vem me dizer esses pregadores que estão pregando que eles estão no milênio. Não vou falar nós, porque como é que eu vou falar nós se eu não creio nisso? Eles dizem que eles estão no milênio. Que milênio? Com morte, com dor, com cansaço, com angústia, com traição, com mentiras, com política, com sujeira. Não. No milênio não haverá nada disso. Você pensa que lá no milênio haverá prostituição, casa de má fama, presídio,
Casa Branca, Casa da Dinda. Eu não sei nem como que é essa casa aí. Como? Vai ter lá no milênio. Não, essa podriqueira só fica aqui. Não no milênio não haverá isso. No milênio não terá política. O reinado é Cristo, é uma pessoa. Não terá 500 ao lado dele para encher as paciências, não. Será o reinado, ele é rei, ele é leão, ele vai governar 1000 anos sozinho e nós com ele. Mas ele é o rei, ele governa, ele fala hoje, nós obedecemos. Lá ele vai falar, nós já estamos lá obedientes a ele. Estaremos no milênio, vivendo em paz com ele. Não me diga que vocês estão no milênio, vocês estão cegos. Este é o milênio de Satanás ainda. Esse tempo é o milênio de Satanás. O milênio de Deus não tem doença, e é para lá que nós vamos. O milênio de Deus não tem política, e é para lá que nós vamos. Amém. E lá vocês não vão ser precisos nem ir para a igreja. Vocês são a igreja. Agora, se eu falar outra coisa e você está com a vontade, lá não vai dormir. Você diz, não quero nem ir para lá, que eu já estou com sono aqui mesmo. Já pensou? Lá não vai dormir. Você não vai ter que preocupar. Estou com sono, estou cansado. Não, lá não. É um corpo eterno. Quando este corpo terrestre se desfizer, diz Paulo, nós temos um outro, não feito por mãos, eterno nos céus. Esta é a teofania. Nós temos, o eleito tem anjo. Não se diz que os outros têm anjo. Irmão Brando diz, os redimidos têm anjo. Cada redimido tem o seu anjo. E se o seu anjo é anjo de trevas, você vai ficar aqui. Se o seu anjo é anjo de rapto, ele vai te raptar. Você vai sair daqui. Mas quem não tem o anjo de rapto, o anjo de rapto é o 7º anjo. O que aconteceu com o 7º anjo? Foi raptado até a nuvem. Mas agora, você crê num anjo que foi raptado, você vai ser raptado, não só até a nuvem. Ele apenas fez aquilo para dar uma demonstração do que será o grande papel de Deus, de te tirar da terra e de te levar para a eternidade. Então por isso, nossas mentalidades corruptas, consome com elas agora. Nossas mentalidades adúlteras, dá um fim nelas. Por isso ele deu 3 passos da vida cristã: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Você creu na justificação, passou pela santificação através do sangue. Quem crê no sangue de Jesus Cristo, ele te purifica de todo o pecado. E logo você é batizado com o Espírito Santo, queima toda essa pudriqueira. Batizado com o Espírito Santo, você tem tentação na carne, mas ele ensinou nós a orarmos: não nos deixeis cair em tentação. Sabe por que ele não deixa? Porque ele está em nós. Ele não deixa nós cairmos. Por isso eu duvido das pessoas que diz ter Deus e sai ali e adultera. Diz ter Deus e sai ali e faz a coisa errada. Eu tenho que duvidar. Porque quando você tem Deus, esse Deus não entra e sai, não. Ele entra e te sela com o Espírito Santo. Como nós já fomos selados até o dia da redenção, e a redenção terminou quando o Cordeiro saiu do trono, então eu estou selado, redimido. Já não é nem até o dia da redenção. Eu e você estamos selados, redimidos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ouvir sua palavra. Ajuda este povo, Pai, que eles possam ter o descanso de crer nesta mensagem. Ajuda nossos visitantes, que eles possam alcançar a graça de ver um pouquinho desta luz, aquilo que nós temos enxergado, a luz da glória, a luz do céu, a luz que trouxe
uma revelação completa para nós nesta terceira puxada do seu profeta, que agora está completando. Estamos chegando no finalzinho da terceira puxada, porque a terceira puxada é a abertura da palavra, e a palavra foi aberta nos dias da voz do sétimo anjo, mas ficou coisas que o Senhor disse para ele: não diga a ninguém, porque eu tenho que completar esta obra com o próximo ministério. Estamos agradecidos com esta palavra, Senhor. O Senhor não completa com o oitavo, está tudo dentro do sétimo selo. É a Bíblia, é a mensagem do Senhor, é o seu profeta falando. Quando esta noiva chamada for raptada, ali termina o sétimo selo. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando Cristo abriu os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e os mistérios revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido. Retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM. Eu somente estou crendo. Que Deus tinha que usar. Ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido. Retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM. Eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo.